Hoje é dia 3/5/2016. Estamos aqui com o Antônio e com a Bárbara, estamos esperando a Rosilma, estamos fazendo aqui o nosso curso avançado de curadoria digital. Esse na verdade, se eu não me engano, é o nosso... deixa eu ver aqui. É o nosso segundo Hangout. Nós já fizemos o primeiro, esse é o segundo Hangout. Estamos na semana do terceiro vídeo em que a gente discutiu a questão da complexidade demográfica, o impacto do aumento demográfico na sociedade e a relação do aumento demográfico com as revoluções cognitivas. E a gente então vai levar um papinho sobre isso e outros assuntos. Vocês chegaram a ouvir o vídeo, não? Vi. O 3? Sim, eu até respondi para você. Isso. Então, vamos começar daí. Antônio, começa então aí, dá uma comentada para a gente poder desenvolver aí a ideia. Eu acho que o conceito que tem ficado para mim é a questão da abordagem dessa diferenciação que você vem fazendo da não intermediação e da reintermediação, né? Que você na verdade tinha uma situação dada em função de uma complexidade que atendia a N, e agora você tem 7 vezes isso, né? E diferentemente até de algumas linhas, né, de pensamento que colocariam como uma até em sentido de organizações, né, a partir de rede, manifestações, que não haveriam lideranças, e que a gente tem visto que na verdade você está ocorrendo reintermediações de processos nas mais áreas, nas mais diferentes áreas da sociedade. Hoje eu conversei com um amigo meu de manhã, inevitavelmente o assunto era política, não tem como ser o outro, e a gente estava falando sobre a questão da representação, e novamente a gente chegou nessa questão da dificuldade, que é um processo que vai ser longo, de sair dessa intermediação que funcionou, né? É uma intermediação que funcionou para a democracia, que funcionou para a república, num dado contexto, como você vem pontuando isso sempre, e que não funciona mais. A gente falou sobre financiamento de campanha, enfim, como sair desse nó, né? Mas que ele concordou no final comigo que, apesar de tudo, o momento era positivo, porque as pessoas estavam falando da situação e que isso culturalmente era interessante, né? É isso, eu acho que essa questão da reintermediação, ela é central. Está sendo central. Só queria fazer um comentário sobre isso. Engraçado que a Rosilma tinha mandado uma mensagem aqui e ela entrou aqui e eu não consigo. Saiu, né? Vocês conseguem ver a Rosilma? Boa noite. Oi, meu amor. Aqui, ó. Entrei, eu estava escutando o Antônio falar, não quis interromper. Boa noite. É que eu falhei aqui, mas já está tudo certo. Tá, beleza. Bom, então, estamos aqui iniciando o nosso papo. O Antônio fez uma colocação que eu vou fazer um comentário e depois a gente vai rodando. Deixa eu colocar uma coisa, Antônio, é o seguinte. O que acontece? Acontece que uma das coisas, eu só anunciar para vocês, que aconteceu foi o seguinte: eu fechei uma palestra em São Paulo no dia, semana sem ser a próxima a outra, e o pessoal quer distribuir 70 livros, e mais os livros que eu já vendi, e mais os livros que eu mandei uma parte para Rosilma e uma parte para Petrópolis, para a gente fazer esses núcleos de curadoria nas cidades. Sim. Então eu praticamente estou esgotando a primeira tiragem, que foram 200.
E isso me obrigou a me dedicar de novo no livro. E aí eu abri o que eu estou chamando de versão gama do livro. Então eu comecei essa semana a trabalhar na versão gama do livro. Eu parei um pouco tecnopolítica e entrei na versão gama. E estou fazendo uma revisão Já fiz a revisão toda na parte filosófica, melhorei, mudei um pouco os mitos, reduzi, enxuguei e tal, e está ficando bem legal, está ficando mais maduro, mais consistente. Então, eu estou com muita coisa na cabeça. Então, o que eu acho que tem mais difícil, o mais difícil, que é assim, a coisa que eu mais brigo para poder explicar, e isso eu tô conseguindo aos poucos, porque você fica tentando, é o fenômeno que você está falando da intermediação e da reintermediação, que é explicar o que aconteceu no século passado, e talvez no outro século, que foi um fenômeno da centralização. Sim. Então, o que acontece que é interessante assim de observar? Quando você aumenta, porque a gente tem um fenômeno que a gente está vivendo agora, que do ponto de vista macro-histórico, nunca aconteceu, que é o tema do terceiro vídeo. Nunca aconteceu. Porque a sociedade, o ser humano, ele só se globaliza, a gente só começa a falar de um planeta, e a gente só começa a falar do sapiens como uma espécie planetária a partir do século passado, praticamente. Porque antes do século passado não havia conexão entre as civilizações, né? E no outro século mais para trás, você tinha, sei lá, coisas que aconteciam na África, coisas que aconteciam na Oceania, coisas que aconteciam na América do Sul, coisas que aconteciam na América do Norte, na Europa. Aconteciam, ninguém ficava sabendo. Ou se ficava sabendo, era uma coisa... Então, não existia uma ideia de espécie planetária. Era uma espécie que estava espalhada, né? Mas não tinha esse conceito de conexão, esse conceito de todo mundo estar dentro do mesmo planeta e muito conectado e hiperconectado. Então, quando a gente sai de 1 para 7 bilhões, a gente sai de uma escala de um patamar demográfico específico, e a gente vai caminhando para uma espécie planetária, que é a tal da aldeia global, que o McLuhan fala, etc. Papá. Beleza. Então, o que está aí no negócio? Está aí o seguinte: quando você vive esse pico demográfico, há uma necessidade para lidar com a complexidade de você abafar a diversidade. Isso é um negócio que é assim, assim como se fosse assim um pós-doc das discussões todas que eu tenho feito. Porque você explicar, não, que o século novo está vindo, da reintermediação, que coisa bacana, poxa, que coisa legal e tal, tudo bem. É uma coisa animadora, é otimismo racional, e poxa, bacana, a gente vai ter um século, papapá. Mas quando a gente vai falar isso, a gente tem que dizer assim, pô, mas peraí, por que o século passado foi um século que apareceu nazismo, comunismo, fascismo, mercantilismo, etc, etc. Então a explicação que eu cheguei, e que é uma coisa difícil, que ainda não estou satisfeito com a minha explicação, né? Uma coisa é falar para vocês, outra coisa é botar isso no livro, nos conceitos adequadamente, de uma forma bacana. Eu falo um pouco, mas ainda não está. Então, qual é o fenômeno? O fenômeno é o seguinte: quando você aumenta, em qualquer civilização, você aumenta a população,
Você tem duas alternativas aí. Ou você tem condições de inovar a tecnocultura através de novas tecnologias, e principalmente tecnologias cognitivas, que é o que está acontecendo com a internet. Mas se você não tem isso, você vai caminhar para a centralização, e o que vai acabar aparecendo são formas de você abafar a diversidade humana. E o século XXI, a principal dificuldade que a gente tem para a gente poder entrar nesse mundo reintermediado, para a gente entrar numa nova tecnopolítica, para criar nova tecnoescola, para criar nova tecnosociedade, para a gente viver uma sociedade mais autônoma, a grande dificuldade que a gente tem é que nós estamos saindo de um século profundamente centralizador e que apostou profundamente na massificação, na baixa autonomia e na baixa diversidade. Então, o legado que a gente está recebendo do século passado é um legado muito complicado. Porque a gente, para poder continuar, digamos assim, a produzir e a poder resolver os problemas, nós abafamos a diversidade. Nós aprofundamos uma escola doutrinadora, uma escola adestradora. Nós criamos mídias fortemente centralizadoras. Nós criamos movimentos políticos fortemente centralizadores. As organizações se criaram um forte corporativismo. Nós aumentamos o monopólio de baixo mérito. Nós aumentamos o corporativismo tóxico. E tudo isso está sobrando. Nós estamos começando a ter que lidar com esse legado. Não sei se alguém viu um filme de 2008, eu vi esse sábado, A Onda, alemão. Isso. Pô, filmaço. Muito a ver com essa questão toda dessa... Primeiro que me remete muito à questão da autonomia do que ele fez em sala de aula, que ele até perdeu o controle ou se envolveu com aquilo, né? Sai completamente dos padrões. E depois para ver como que é a questão da autonomia, de pensamento, se envolver, e como é fácil também criar uma legião de seguidores, né? Assim, no mau sentido, né? Aliás, eu queria pegar uma carona aí no que o Antônio está falando, sobre esse negócio da onda. O Carlos começou a falar essa história aí da aula 3, né, que a gente caminha quando a complexidade demográfica não é acompanhada de uma tecnologia avançada, ela caminha para a baixa diversidade, né, para as escolas adestradoras. E aí você falou no filme A Onda, que foi um experimento que no fim, né, a mente humana ela é muito passível de manipulação, e aí a experiência deu tudo errado, né? Porque não era isso que ele queria. Ele queria mostrar justamente o perigo da manipulação, e aí todo mundo caiu outra vez no nazismo, né? E aí eu queria colocar agora para a gente conversar, interessante, pensando no PT, né? Porque o PT, quando ele apareceu, deixando de lado a parte de corrupção, tudo isso, porque isso aí já complica a discussão. Mas falando a parte teórica e filosófica, ele se pretendeu ser, que não era, mas ele pretendeu ser descentralizador. Ele lutou contra as escolas adestradoras, ele desenvolveu junto com a igreja o cidadão protagonista, ele luta pelo respeito à diversidade, enfim. E aí, será que com o PT aconteceu o que aconteceu no filme A Onda? É interessante pensar nisso, né? Porque no meio do assunto o PT se perdeu completamente, né? E aí se tornou centralizador, se tornou partido único, pensamento único e corrupto, enfim. Eu acho que, caminhando nessa direção, eu acho que muita gente fala, né, eu tenho essa trajetória toda, né, e aí tem a ver já com a discussão do livro Tecnopolítica. Muita gente fala
que o PT se desviou do seu caminho. É uma forma interessante de você evitar a autocrítica mais profunda. Claro. Porque você vai dizer, não, o caminho que teve em 79 era um caminho legal, a coisa caminhou bem até um determinado momento, e de um determinado momento em diante, as pessoas se perderam, e a partir daí, a coisa destrambelhou. Né? Mas, Carlos, deixa eu só fazer uma parte aí. Veja bem, eu conheci um cara que veio da igreja chamado... Esqueci o nome dele agora, que era um dos fundadores do PT, depois eu me lembro o nome. E ele seguiu exatamente o que estava no Estatuto do PT naquela época, que era uma forma de descentralização, que era o seguinte, ele se elegeu 2 vezes vereador e saiu, porque no Estatuto do PT dizia o seguinte, era para dar chance para todos, então a pessoa se elegia 2 vezes e fazia o seu sucessor ou ensinava outros para que todos pudessem participar, enfim, quer dizer... Talvez eles não tivessem, sabido levar, mas no início, e eu conheci pessoas que pensavam assim e que quando o PT mudou de rumo, saiu do PT. Esse mesmo vereador, que eu até assisti uma palestra dele, era um cara da igreja, um cara muito sério, ele foi vereador 2 mandatos e saiu, porque ele seguiu o estatuto original, né? Assim como outros vereadores, outros fundadores do PT. É por isso que eu digo, existe realmente no cerne aí, no início, essa vontade de descentralizar, de desapego ao poder, de que todos participassem, entendeu? Agora, aí é a minha pergunta, será que aconteceu com eles como aconteceu no filme A Onda, que era uma intenção e depois... não souberam lidar, não tinham tecnologia suficiente e aí acabaram no centralismo, Olha só, eu acho que essa discussão é uma discussão rica pelo seguinte, foi exatamente por causa disso que eu acabei me afastando da rede em 2014. Porque o que acontece? Acontece o seguinte, existe uma moeda de 2 lados numa sociedade. Existe uma participação política e existe uma participação econômica, que na verdade as 2 coisas são, digamos, embrincadas, são juntas, são emboladas. Então, quando eu fui para a rede e defendi a ideia da democracia digital e que teve uma boa aceitação e que eu consegui ter um espaço, fiz palestra, inclusive no dia do lançamento da rede eu estava lá fazendo palestra, eu fiz a palestra de lançamento lá em Brasília, né? Então eu fiz a palestra, não sei do que, participei, ajudei no programa, papapá. Quando foi 2014, eu falei, cara, eu estou aqui numa crise, eu preciso dar uma pensada no que está acontecendo. Beleza. E aí que eu percebi que não é possível você falar em autonomia das pessoas, autonomia de pensamento, qualquer tipo de autonomia, que você não tenha... Deixa eu ligar o ventilador aqui. Que você não tenha uma autonomia na parte econômica. E aí vem o problema, que o discurso, digamos, da cultura marxista, é onde que o PT começa, aonde a rede também começa, né? A cultura marxista, ela é uma cultura que, do ponto de vista econômico, ela acredita numa economia dos trabalhadores, né, em que tudo teoricamente será dos trabalhadores. Então, se você analisar o discurso básico, você pode até ver em alguns momentos o cara falar, precisamos dar autonomia para as pessoas, não sei do que, mas é sempre um discurso que você vai ver muito naquele livro do Paulo Freire, entre o oprimido e os opressores.
Então, o que acontece? A autonomia que você quer dar para o oprimido é se libertar do opressor. E se vê as organizações produtivas como o velho conceito da luta de classe. Então, o que acontece? Você quer, no fundo, se você perguntar para um cara, ele vai dizer, não, o que eu gostaria realmente, não sei se eu tenho condição, era criar uma sociedade igualitária no Brasil, uma economia totalmente estatizada, com todo mundo sendo dono, aí eu faria as assembleias dos trabalhadores, e os trabalhadores então teriam uma assembleia, escolheriam seus representantes, e os representantes dos trabalhadores participariam, que é o modelo mais ou menos da democracia cubana, que acaba criando um modelo de pouca participação e uma facilitação muito grande para a criação de uma elite que vai acabar sendo a elite que vai acabar comandando todo o modelo. Daí a crítica àquele decreto 8234 da participação social, que era um pouco isso, você colocar os conselhos, né? Os conselhos que eram representantes junto da sociedade, junto às organizações estatais, mas que iriam, na verdade, ser correio de transmissão dessa dinâmica que você está falando. Exatamente isso. Porque você tem... Hoje eu estava discutindo na internet e eu falei, olha, hoje a gente precisa conceituar melhores as coisas. Um substantivo isolado, do tipo democracia, não diz muita coisa. Uma coisa é democracia republicana, que tem um modelo. Poderes, 3 poderes, imprensa livre, eleição, constituição e tal, um sistema capitalista. E você tem a democracia bolivariana, que é uma democracia assembleística, dentro de uma sociedade em que todo mundo é dono do Estado, em que as empresas, você não tem empreendedores, você só tem iniciativas estatais e tal, papá, que é uma democracia bolivariana, anticapitalista. Então é importante nominar as coisas. Então a democracia do PT, desde o princípio, proposta e exercida internamente, era uma democracia bolivariana, que a gente está dando de democracia. Mas se você quiser chamar de democracia socialista, democracia comunista, ou democracia marxista, ou democracia com cultura marxista, não sei o nome que você pode dar. Democracia bolivariana é uma atualização disso. Então é o que tentou se implantar na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, no Uruguai, aqui no Brasil, no Equador, que é uma coisa, e aí vem, Rosilma, que é a coisa mais forte, e aí tem a ver, voltando para o nosso assunto da revolução cognitiva, que tem a ver com o seguinte, a base de tudo isso, a base da formação do PT, e é por isso que a gente tem que questionar a filosofia, porque quando o cara diz, não, mas a gente quer empoderamento e tal, você tem que perguntar, mas qual o empoderamento que você está falando? Qual a autonomia que você está falando? Porque se você for fundo na discussão que o cara está fazendo, e se você pegar os livros, por exemplo, do Paulo Freire, ele vai falar o quê? Precisa de dar autonomia para o estudante, fazer uma escola mais participativa e tal, contra os opressores, dar consciência aos trabalhadores e os oprimidos, contra os opressores. O grande problema da sociedade são os opressores, e no momento que a gente terminar com os opressores, a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais papapá, e vai criar então a tal democracia bolivariana, assembleística e tal, e que vai dar e dar no que tudo que a gente vê aí, problemas que são problemas de não capacidade de funcionamento. Então a base de tudo isso vem lá de trás do monoteísmo. O monoteísmo ele começa a ser questionado mais fortemente, né? Ele vai sofrer aí um abalo com a República, porque ele encosta a igreja, a República encosta a igreja para uma área periférica da sociedade,
tira a igreja do centro, que exercia uma forte influência nas monarquias, transforma o modelo no modelo mais laico, né? E a partir daí começa um processo de tentativa de resolver o problema da democracia econômica de uma forma diferente. Então, quando eu me afastei da rede porque eu percebi que se trabalhava num pé e não no outro. Se você não tiver democracia econômica, eu tive inclusive, depois desse ano todo afastado, eu tive semana passada eu tive com a Marina. Fui lá dar o livro para ela. A gente não tinha mais falado e tal, eu fui dar o livro, inclusive fui justificar para ela por que eu tinha me afastado da rede, para dar uma certa justificativa, né? Então o que eu falei para ela e falo para vocês é o seguinte, quer dizer, o que eu percebi de salto de qualidade, e isso tem a ver com curadoria digital, que a curadoria digital ela vai resgatar os valores dos liberais clássicos, e quando a gente fala na sociedade, a gente vai falar e a gente vai focar o interesse e a descentralização e a autonomia do consumidor. A gente não vai mais se preocupar. O grande salto de qualidade que foi o abandono do PT, do marxismo, do bolivarianismo e da própria rede, de certa forma, para mim o meu grande salto foi que eu abandono a questão da luta de classe, mas para valer. O abandono da luta de classe é dizer, não existe luta de classe. Do ponto de vista da espécie, nós temos organizações que resolvem o problema das pessoas, em qualquer sistema, e as pessoas que precisam consumir para sobreviver. Qual é o melhor sistema que você faz nessa tensão? E essa tensão realmente existe. É a tensão que existe, que vai existir em qualquer sistema, é a tensão entre as organizações e o consumo, o consumidor e o cidadão. Então, quando você diz que você vai acabar com o capitalismo e você vai criar uma sociedade que todo mundo vai ser igual, etc. tal, o problema vai continuar o mesmo. Você vai ter organizações que vão ser criadas, pessoas que vão ser escolhidas nessas organizações para coordenar os processos, e essas pessoas que vão coordenar os processos vão ter que resolver o problema de consumo. Porque as organizações, elas vêm resolver o problema de consumo. Então, vai voltar o mesmo problema, que é organizações versus consumidores e cidadãos. E que parece é que o espaço que a pessoa tem numa sociedade mais centralizada, em que você tem um Estado, digamos, organizações do Estado, você tem aí os problemas que essas organizações vão ter e vai continuar o mesmo problema. Então é falsa, e isso que foi o meu abandono, né, o abandono que eu tive do conceito básico do marxismo, é exatamente esse. É falso. O conflito, a luta de classe entre patrão e empregado, ela é falsa. Ela não corresponde, porque o que vai acabar acontecendo? O que acaba acontecendo? Se você começa a trabalhar numa determinada empresa, é muito mais fácil você fazer um conchavo com os donos daquela empresa contra o consumidor do que você defender o consumidor contra aquela empresa, porque você vive daquela empresa. E aí então a tendência corporativa é o que a gente está vendo no Brasil hoje. Todos os movimentos ditos bolivarianos são movimentos fortemente corporativos. Eles estão muito pouco se lixando para o consumidor. Não há um discurso do consumidor. Essa questão do WhatsApp, por exemplo, essa semana é claramente isso. Exatamente. Né? Então, uma coisa que eu percebo é o seguinte: você só consegue
acabar com determinado conceito, que eu estava discutindo isso na Tecnopolítica, e o Marcos Cavalcante, que já comprou o livro, foi até interessante, ele colocou isso no Facebook, que foi a ideia que ele pegou do livro. Então você vê como é interessante, né? Você fala e as pessoas já vão... Quando eu falei que a gente... Não adianta você dizer que o termo esquerda e direita acabou. Ah, o pessoal fala, isso é coisa do século passado. Mas se você não colocar uma coisa no lugar, ele não acaba. Porque a pessoa não tem o que colocar no lugar. Ah, não é mais esquerda e direita. Tá, mas o que é então? Como é que você define as formas de pensamento? Você não consegue definir. Então, o que existe na sociedade? Existem centralizadores, corporativistas, pessoas que querem fortalecer as organizações, seja de que característica for, seja em que sistema for, as pessoas que querem fortalecer as organizações, e pessoas que querem descentralizar a democracia e a economia, dando poder ao consumidor. Então o grande erro que eu acho que existe no discurso, o grande equívoco nesse discurso marxista, que vem lá de trás e que o PT representa, sempre vai acabar nisso que a gente está vendo. Vai acabar. Porque o que acontece? Quando você cria organizações não meritocráticas, organizações corporativistas, organizações que estão de costas para o consumidor, você perde a capacidade das pontas fiscalizar essas organizações, das pontas cobrarem eficiência dessas organizações. Você abafa a inovação. Essas organizações, elas passam a ser monopólios sem mérito. E a partir daí você começa a criar um problema de aumento de preço, você começa a criar baixa qualidade de atendimento, você começa a criar um problema na sociedade em que você começa a ter baixa qualidade de emprego, né? Você começa a criar aumento de pobreza, e você começa a aumentar a concentração, porque os escolhidos vão aumentar o poder de concentração. E uma outra característica, geralmente quando você tem essa concentração, o que você cresce muito é o capital financeiro, né? São as organizações financeiras, porque acabam tendo mais poder na sociedade, porque tudo vai, o valor, né, das trocas vai para o dinheiro, e o dinheiro vai, as pessoas conseguem concentrar mais o dinheiro. Então, toda vez que você tiver esse tipo de problema, vai caminhar nessa direção. Essas empresas, elas ganham força, e elas acabam dominando, elas acabam primeiro, e aí uma coisa reforça a outra. Você aumenta a concentração econômica e aumenta a concentração política. Fala, Rosil. O que eu penso em relação a esse negócio aí é o seguinte: esse pessoal da esquerda, trabalhador, corporativa, né, eles têm horror quando você fala em mercado, em capital e tal, etc. Né? Eles têm horror. Mas é um negócio assim tão visceral e tão pouco racional, e aí cria essa, como você estava bem falando, essa animosidade quanto o patrão e quanto o próprio consumidor, porque o consumidor representa o capital. Só que, quando tem, por exemplo, uma database, que isso aí até isso já caiu em desuso, porque as pessoas hoje estão brigando por emprego. E quando você não tem pleno emprego, não faz sentido você lutar por aumento de salário. Você, quando muito, luta por manter o emprego, diminuir as horas, diminuir o salário, enfim, né? Mas algumas pessoas, elas ficam tão cristalizadas nessa posição que elas não enxergam que o dinheiro só pode vir do consumidor, né? É o consumidor que traz o dinheiro, né? Então ele fica cobrando, por exemplo, do patrão, eu percebo uma alienação tão grande do trabalhador, né? Eu digo, não é bem o trabalhador, na verdade é o sindicalista que põe isso na cabeça do trabalhador, e o trabalhador não raciocina muito, engole aquilo sem raciocinar muito. Mas muitas vezes eles reivindicam aumentos e que são impossíveis, eles não conseguem nem entender o balanço da empresa, por exemplo,
Eles não têm meta, por exemplo, de melhorar o produto ou melhorar a concorrência, ser mais qualificado para poder passar na frente dos concorrentes. Quer dizer, isso nunca é posto, né? Principalmente funcionário de estatal. Funcionário da estatal, eles são completamente alienados em relação à possibilidade ou não de se dar um aumento. Por exemplo, o sindicalista ele nunca coloca, em vez de aumento, por exemplo, um benefício, né? Sei lá, diminuição de horas, alguma coisa desse tipo que não implique necessariamente desembolso financeiro, né? Então, eu entendo que essas pessoas vivem num mundo que não existe, se é que algum dia existiu, pelo menos atualmente não existe isso, né? Como é que uma pessoa faz greve trabalhando numa estatal, por exemplo? Está fazendo greve com meu dinheiro, né? Porque as estatais vivem do dinheiro dos impostos. Quer dizer, então eu acho que por isso que quando a gente conversa com essas pessoas, parece uma conversa de louco, porque eles não, parece que vivem num mundo, num universo paralelo, em que não existe, o Estado ele não produz renda, não produz dinheiro, ele vive dos nossos impostos, mas ele tem que dar benefícios. Quer dizer, é um círculo vicioso e que amarra todas essas pessoas. Não sei, é uma coisa meio louca, não sei. Queria ouvir a Bárbara. Esperando vocês terminarem para falar sobre eu queria resgatar um pouquinho a experiência do PT, que eu participei, e que uma das coisas que eu não concordo é dizer que o PT representa a esquerda. O PT, na verdade, ele foi criado por grupos de esquerda, eu fazia parte de um desses grupos, que eram grupos trotskistas ou egressos do trotskismo, e que tinham, e que viam no sindicalismo, que a Rosina estava explicando bem, estava até retratando bem, nessas correntes sindicalistas que nasceram ali em Santo André e São Bernardo, sob a direção do Lula e outros caras, aquele cara lá de Campinas, agora que está envolvido aí nas maracutaias do Lula. Qual é a característica da esquerda e qual é a característica do sindicalismo? A esquerda clássica, e como o próprio trotskismo pensava, ela sempre foi a favor de uma ditadura do proletariado. Esse termo democracia não existe na esquerda. O que a esquerda via como futuro era que as revoluções aconteceriam, seriam lideradas pelo proletariado, e que algum partido de esquerda ia tomar a direção disso quando esse processo dentro de uma ditadura do proletariado. Essa ditadura do proletariado ela evoluiria até um determinado momento em que pudesse até algum tipo de democracia, ou seja, a democracia socialista, os conselhos, etc. e tal, sendo que ela já teria derrubado as outras classes, não teria mais classes. Ela eliminaria a burguesia, eliminaria a pequena burguesia e ficaria sobre o proletariado. Então, isso é um pensamento clássico da esquerda, do trotskismo não fugia disso. O sindicalismo, por outro lado, é uma coisa tosca que só vê ali o imediato. Ele não vê a sociedade como um todo, ele não é politizado, ele vê as reivindicações dele e ele quer saber daquilo. Mundialmente, o sindicalismo caiu no banditismo. Nos Estados Unidos e vários lugares, todos caíram depois de um tempo no banditismo. Ou seja, uma camada de sindicalistas que se apossava do aparelho, ficava no aparelho, que era a organização, né, ficava dominando o aparelho e determinando e dando as ordens. Então, tanto um quanto o outro eram extremamente organizadores. Essa junção
se deu dentro de uma característica brasileira em que o Estado sempre teve uma importância muito grande, inclusive para a chamada burguesia, assim, do empresariado. O empresariado sempre mamou no Estado. O empresariado nunca foi um empresariado brasileiro que se lançou a grandes projetos sem que o Estado desse uma mãozinha, sem que o Estado desse um respaldinho. Então, juntou essa cultura com esse sindicalismo, com essa esquerda e com um outro agravante, uma coisa que torna, acho que, o processo complexo. Que, por incrível que pareça, apesar da esquerda ser dessa forma, né, que eu estava descrevendo, a esquerda foi, durante a ditadura, o pessoal que pôs a cara para bater, para combater a ditadura. Então, a esquerda veio no Brasil, por isso que ela ganhou tanta força depois da ditadura, ainda, né? Ela veio com esse cacife, vamos dizer, de ter lutado contra a ditadura como um momento, porque aquilo significava uma fase da história. Lutar contra a ditadura significava estaremos livres depois para cada um colocar as suas ideias. Uma ditadura militar não dá para cada um colocar as suas ideias, né? Porque você vai preso, certo? Se assumisse como esquerda na ditadura, você ia preso. Então, o que a esquerda... Só que a esquerda liderou esse processo. Depois apareceram no Ulisses, então, no final do processo apareceram os caras mais democráticos e representantes do empresariado. Então, esse mix criou esse partido que está aí. Posteriormente, que nunca teve, a meu ver, eu não sei, aí eu não posso falar detalhadamente sobre o programa do PT, porque eu me afastei logo depois da fundação do PT, me afastei tanto da esquerda quanto do PT. Então eu não conheço exatamente os estatutos, como é que era, enfim, o programa, mas pelo que eu sei, pelo que eu pude ver, ele não tinha um programa claro, nunca teve um programa claro, sempre foi um mix, e aí juntaram as esquerdas mais light, juntou todo esse povo e ficou esse mix meio populista. Isso até meio populista, e que se apossou do discurso da esquerda. Quer dizer, pegou o discurso da esquerda, pegou o cacife da esquerda contra a ditadura, foi tudo juntando para dentro do PT. O PT foi assumindo essas coisas para si como se fosse uma coisa dele. E aí, para chegar ao poder, quando foi a eleição do Lula em 2002, né, aí houve um outro movimento que eu acho que a cúpula fez um acordo com alguns líderes da indústria brasileira, com alguns segmentos da indústria brasileira, poucos, 5, 6 empresas, etc. e tal, que se beneficiaram desse projeto, que ajudaram ao PT a conquistar o poder e depois se beneficiaram desse processo, das construtoras, obviamente, né, que não é impressionante lá para e se beneficiaram desse processo como uma espécie de, um termo que eu gosto, que normalmente qualifica, que é capitalismo de quadrilha, que não tem nada de esquerda nesse PT, que assumiu o poder depois de 2002. Não tem de populismo e tem de exploração dessa coisa do Estado brasileiro. Então, eu só queria fazer essa ressalva, porque eu não acho justo nem correto colocar o PT como uma aliança da esquerda. Eu acho que ele ainda está por ser clarificado qual é esse tipo de organização que se formou a partir de todos esses elementos. Eu acho que o que o PT coloca e o que se foi colocado na mesa foi essa questão do Estado. A questão central no Brasil é discutir o papel do Estado. O Estado é gigantesco, é um Estado mais centralizador do que em qualquer outro lugar, que também eu acho que também é no modelo capitalista
em outros lugares o Estado também é bastante centralizador, aí tem diferenças, tem a social-democracia central que teria que estudar melhor, mas a questão central é discutir esse Estado monstrengo no Brasil e como as organizações podem se descentralizar. Que tipo de democracia que a gente pode criar de forma mais descentralizada? E aí, politicamente, também isso tem uma expressão que é o executivo tem um poder absoluto no Brasil, né? Que é uma coisa que precisa ser tirada, esse poder precisa ser substituído por outras questões, por outras formas menos centralizadoras e menos autocráticas, né? Então, assim, tudo bem, eu concordo de resto eu concordo plenamente com esse direcionamento que você dá, né, que é de dizer que o rumo da discussão é essa, é ver aonde as coisas são centralizadoras e para onde são descentralizadoras. O movimento tem que ser descentralizador, porque o centralizador não funcionou, nem nos extremos, né? E não está mais funcionando também mesmo em modelos mais clássicos, como nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno que é aquele Trump, que é um problema, e é um fenômeno que responde à época, né? E está todo mundo preocupado com isso. Então eu acho que a discussão é nesse sentido, é de ver pensar que formas são essas mais descentralizadas, né? Que podem ser que podem responder a essa complexidade progressiva que você coloca muito bem e que também concordo plenamente que é decorrente de um aumento brutal populacional e obviamente transforma tudo numa exige uma transformação das organizações, e agora a gente tem as tecnologias que a gente não tinha no século passado, que é basicamente a internet e tudo que é decorrente dela, né? Pode ser usado a partir dela. Basicamente, eu acho que é isso. Eu queria só ponderar umas coisas que são as seguintes. Eu acho que você usou esse conceito, né, de esquerda, e aí se coloca como se fossem assim, dois polos em que existem duas propostas de sociedade. É isso que eu acho. Porque aí você diz assim, bom, se você então não está concordando com a esquerda, então você é de direita, porque você não está na esquerda. E quem está na esquerda, e aí você... Então, o que acontece? Uma crise como a gente está passando de paradigmas é uma crise de narrativas e de conceitos. E isso eu escrevi agora nessa nova versão do livro. Quer dizer, para você trabalhar, para você fazer frente a uma crise de paradigmas, você tem que ser fortemente conceitual e você tem que ser rigoroso nos conceitos. Porque existe uma luta de resgate de uma narrativa lógica contra uma narrativa que está totalmente poluída por coisas que você não consegue sair daquilo. Então o primeiro passo para você sair de uma crise é você começar a chamar as coisas pelos seus nomes, você não aceitar determinados conceitos que são conceitos vazios, conceitos que são fortemente emocionais e conceitos que não dizem nada, que tem só como referência um histórico. Todo mundo chama assim há muito tempo, então eu vou continuar chamando assim, porque é exatamente esse hábito que gera uma narrativa e uma narrativa é formada, né? Narrativa é um coletivo de conceitos. Isso que é uma narrativa. Narrativa é um coletivo de conceitos. Então, se você vai construir uma nova narrativa, cada conceito em separado vai sendo questionado para formar uma narrativa nova. Então, o que eu queria questionar o fato
de você estar usando, e a gente está aqui falando de esquerda, e a Rosilma também falou. Por que eu acho que o conceito esquerda e direita são conceitos que atrapalham mais do que ajudam? E aí vem uma diferença fundamental entre ideologia e cultura, que eu estou trabalhando no livro Tecnopolítica. Uma ideologia é uma proposta de cultura. É uma proposta que algo pode ser transformado em cultura. Cultura é uma ideologia que foi aceita. Uma proposta, uma hipótese ideológica que teve de alguma forma uma aceitação na sociedade. E aí o ser humano, ele vai definir ao longo do tempo quais são as ideologias que duram mais tempo, que precisam atender algumas premissas que não foram estabelecidas, mas que na prática você tem que resolver. Então algum sistema que equilibre mais ou menos liberdade, mais ou menos diversidade, mais ou menos soluções econômicas para o maior número possível de pessoas. Então, quando a gente coloca dois segmentos, a gente está, na verdade, comparando algo que é uma ideologia que nunca conseguiu virar cultura e algo que é uma cultura. Você está comparando uma coisa que é uma ideologia, que é uma proposta, com algo que já virou cultura. Então, o liberalismo, a república, o capitalismo, né, são testados ao longo de um período em que você pode dizer, há aqui uma cultura. Algumas premissas fundamentais. Você criar um país em que as pessoas podem ficar se quiserem ou sair se quiserem. Aquilo durar um período de tempo. Aquilo conseguir ser uma opção das pessoas. Isso, na minha opinião, é uma cultura. Uma ideologia é você querer criar uma cultura, tentar 1, 2, 3, 4 vezes, fica um determinado período, mas aí você quer impor aquilo forçadamente ao ser humano. Então você impede que as pessoas saiam, você não deixa que as pessoas possam mudar, você não aceita crítica e tal. Então isso para mim não é uma cultura. Isso é uma forçação de uma ideologia. Então, quando a gente coloca essa dicotomia, esquerda-direita, parece que a gente tem duas coisas que são iguais, elas não são iguais. Então, só existe uma cultura hoje. Só existe uma cultura que foi aceita, que é uma cultura liberal, republicana, capitalista. Essa cultura ela foi aceita por um conjunto enorme de pessoas que não estão satisfeitas plenamente com isso, mas é a menos ruim que a gente conseguiu construir até aqui. Então existe uma cultura. Existe, obviamente, um questionamento dessa cultura. Esse questionamento da cultura tem dois caminhos, que é um questionamento que é não aceitação das bases dessa cultura e a volta para um passado ainda mais distante, que é a ideia da volta a conceitos medievais, que eu acho que vem dessas ideologias que nós hoje, entre aspas, chamamos de esquerda, mas que tem a ver com o Estado Islâmico. É a mesma fonte, é a mesma base. É uma ideologia que não aceita a contemporaneidade, que não aceita os valores dessa cultura que está aí e quer voltar para o modelo medieval. As bases são medievais, porque não houve nenhum questionamento da época medieval. Então você pode pegar o Estado Islâmico, Venezuela, PT, qualquer grupo desse de esquerda, PSOL, qualquer um que a gente chama hoje de esquerda, entre aspas, sempre são conceitos que vão caminhar para lá para trás da monarquia. É um retorno a um tipo de monarquia com outra cabeça.
é uma monarquia com outro colorido, né? É um centro forte, é um poder absoluto, é o bem contra o mal, é a superstição, né? São pessoas redentoras, pessoas que têm a verdade, que trazem a verdade, que têm a verdade absoluta, etc. Essa é a ideologia. Isso para mim não é uma alternativa de cultura. Já se mostrou ineficaz. Então, você não pode chamar isso de uma alternativa. Então tem a esquerda, que é esse pessoal, e tem a direita, não. Então existe o movimento anticapitalista, que tem várias correntes anticapitalistas aí, e aí você tem os anarquistas, tem os marxistas, você tem o pessoal do muçulmano radical, todos eles são anticapitalistas. E a proposta deles, assim, não houve nenhum questionamento pós-monarquia para colocar algo no lugar que resolva o problema que eu estou trazendo, que é a discussão das organizações versus cidadão. Organizações versus consumo. Não há um questionamento sobre isso. Então você vai cair para um modelo medieval, você vai cair para um modelo messiânico, você vai cair para um modelo monoteísta, dentro de uma complexidade de 7 bilhões de pessoas, que é muito distante daquele fenômeno. Então eles estão querendo voltar para um sistema que era mais ou menos da ordem de 500, 600, 700, 800 milhões. Um planeta de 800 milhões de pessoas tinha aquele modelo. Um planeta de 7 bilhões, de maneira nenhuma aceita um modelo desse. Não dura muito tempo, como não durou na Venezuela, como não vai se resistir, não resistiu na China, não vai resistir na Coreia, como não está resistindo em Cuba, como também não funcionou no Brasil. Então, não é que quando a gente fala porque o PT não era esquerda, porque a esquerda era uma outra coisa, não. O PT é representante deste monoteísmo, desta monarquia com outro colorido, que você pode ter variações. Aí eu posso dizer, dentro das variações anticapitalistas, o PT representa um modelo, mas está dentro da mesma estrada, do mesmo conjunto de pensamento, da mesma ideia. Aonde você plantar aquilo, vai dar algo parecido com o que deu na Venezuela, com o que deu em Cuba, com o que deu na China, com o que deu na Coreia do Norte, com o que está dando agora no Brasil. Você vai ter problema de produção, você vai ter problema de centralização, você vai ter problema de corrupção, você vai ter problema de divisão da sociedade, você vai ter acirramento, porque um grupo não aceita que o outro grupo exista, não aceita, que é a base da República. A base da República é: todos vivemos aqui, todos são iguais perante a lei. O conceito da monarquia é que uns são mais do que os outros, e eles são mais porque eles são escolhidos por algum motivo. Aí você vai ter uma variação, ou porque são adoradores de Alá, ou porque são adoradores de Marx, ou porque tem a verdade absoluta, ou porque vão implantar o paraíso na Terra. Aí tem essas variações. Então, quando eu estou colocando a discussão da tecnopolítica, eu estou recolocando essa discussão. Então hoje, na minha opinião, a gente falou isso na outra vez, vou falar de novo, na minha opinião, nós temos 3 grupos na sociedade hoje. Se você quiser, nesse meio ainda tem uma nuance de 2. Você tem os monarquistas, monoteístas, que querem a volta de um modelo medieval, e aí está o PT, o PSOL, o PSTU, o Estado Islâmico, todo esse grupo que está aí falando nessa linha de raciocínio. Você tem nesse meio 2 grupos. Um grupo que é o grupo capitalista republicano, mas que aceita, que está, digamos, defendendo o modelo atual sem grandes mudanças. Você tem o pessoal que são os liberais clássicos, que estão reavivando aí, que é o pessoal que tem aí a ver com o Partido Novo, com o Constantino, com um pouco com
um pouco o Reinaldo Azevedo, né? Essa galera, esse pessoal do MBL, não sei o quê, que é o pessoal que está querendo um capitalismo mais descentralizado. E você tem a nossa galera, que eu me considero que é o pessoal que é liberal digital, liberal 3.0, que quer a implantação do pós-capitalismo, que é o liberalismo 3.0, que é o descentralismo, que é perceber que a gente agora vai recriar o modelo. Então você tem um cara que quer viver no passado, você tem um cara que quer viver no presente, manter o presente do jeito que está. Tem gente que quer mudar o presente, mas não percebeu ainda a revolução cognitiva, que são os liberais clássicos. E tem o pessoal do centralismo 3.0. Tô tomando banho. Bom, é isso. Cordeiro, fala aí. Bom, só um parênteses. Eu não coloquei em termos de esquerda e direita. Eu há muito tempo não concordo com eu concordo com você com essa classificação que você fez. Eu só estava explicando a origem do PT, e ao meu ver, o PT não é anticapitalista. O PT é um modelo que mistura muita gente anticapitalista e que adquiriu uma narrativa anticapitalista, mas já é um capitalismo criminoso, que a cúpula virou um capitalismo criminoso. Tanto que o país quer ver eles longe e fez toda essa mobilização. Então, eu acho que tem uma mistura aí de coisas, entendeu? Mas esse capitalismo que você fala criminoso é o seguinte, ele não é como se fosse o seguinte, é como se fosse digamos que fosse o seguinte, não há uma aceitação filosófica do capitalismo, é uma conveniência capitalista, que é diferente. É tentar ao máximo forçar uma situação, já que não podemos acabar com ele, vamos criar ao máximo empecilhos para que ele possa exercer aquilo que ele tem considerado por eles de pior, considerado por muita gente de melhor, que é a dinâmica, é a descentralização. Então, na verdade uma espécie assim de... que é um pouco a social-democracia, tem um pouco de social-democracia nisso, que a social-democracia também caminha um pouco para isso, né? Em alguns momentos. Ela estabelece uma discussão que estamos vivendo um sistema capitalista, mas vamos tentar ver se a gente consegue evitar que o capitalismo seja aquilo que ele poderia ser. Vamos tentar ver aqui um modelo misto, e na verdade fica uma espécie assim de confusão filosófica, de embolação, né? Porque você não é... Eu estava aqui, o menino veio aqui em casa, a gente fez uma discussão política, ele disse que ele era do PSDB, e no meio do caminho ele falou, não, mas eu sou de esquerda. Eu falei, pô, mas peraí, não entendi. Então você vê que os conceitos estão muito intoxicados. Então quando você falou de esquerda, essa crítica que eu estava fazendo, você não estava falando de esquerda e direita, mas no momento que você fala de esquerda, você está definindo um conceito, você está falando uma coisa, você está assumindo esse conceito, e você está dizendo que esse conceito de alguma forma te representa na tua análise. Então na tua narrativa esse conceito está sendo usado. E o que eu estou dizendo é o seguinte, a minha recomendação, não usa, eu tenho evitado usar esse conceito. Por quê? Porque no momento que eu uso um conceito que eu considero que vai atrapalhar a minha narrativa, né, eu evito de usar. Por quê? Porque vai me induzir a não ter uma narrativa inovadora. A narrativa inovadora que a gente pode ter, na minha opinião, é quando você diz que aquilo ali é uma monarquia disfarçada. Ponto. Quando eu falo, olha, eu não considero que o que você está chamando o que as pessoas chamam de esquerda, para mim, é uma monarquia disfarçada. É uma coisa que está pré-capitalista, é pré-republicana, que não tem solução. É uma ideologia que não chegou à cultura e nunca conseguiu se estabelecer como cultura. Então não é uma alternativa de cultura. Tanto que quando às vezes vem algumas pessoas aqui em casa, os amigos do meu filho, e vem a galera e tal, eu falo, olha, eu não tenho nada contra o socialismo,
nem tenho nada contra o anarquismo. Eu só acho que não funciona. Então a minha sugestão é vocês criarem uma república em algum lugar para provar que pode virar cultura. E algumas premissas vocês vão ter que trabalhar. Para mim, né? Para eu ser convencido. E as premissas são, número 1, a pessoa poder sair quando quiser. Número 2, as pessoas terem o que comer. Número 3, as pessoas poderem inovar, poderem crescer demograficamente. Porque você vai ver que a principal crise que acontece nesses modelos é que você tem uma crise séria de produção. A China morreu gente de fome, a Rússia morreu gente de fome, em Cuba você tem problemas seríssimos de alimentação. Por quê? Porque você precisa da inovação, você precisa dos empreendedores para recriar o modelo produtivo o tempo todo. Porque o tempo todo você está aumentando a complexidade demográfica. Então eu tô... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você separou aqui em 4 grupos, eu queria saber 5. onde você... 5. Eu só tenho 4. Não, são 4. Então veja, desculpa, me enganei. Monarquistas, capitalista republicano, liberais clássicos e liberais 3.0. Isso. Eu queria saber, Carlos, onde é que você põe a rede nisso? A rede, na minha opinião, está nos monarquistas. Ah, eu também acho. Porque embora eles sejam descentralizadores, pretendam ser, não são não. Não, por que Bastante messiânicos ainda, estão bastante intoxicados com esse modelo messiânico, monoteísta. Não, eu acho que a rede ela entra nesse negócio da monarquia, porque o discurso... Não adianta você ter um discurso de centralizador Isso. e uma prática centralizadora. Vou dar um exemplo. Exatamente, é isso mesmo. Você sabe que eles mudaram toda a terminologia, né? Então, agora eles têm presidente de diretório, não é presidente, é porta-voz, uma série de coisas. Mas aí eles erram naquela história que a gente sabe, só muda o nome, não muda o conceito, né? E o comportamento deles é exatamente o mesmo de sempre. Por exemplo, a Marina, ela primeiro era contra o impeachment, né? Depois ela liberou e disse que era a favor. Só que quase todos da rede votaram contra o impeachment, seguindo o PT, seguindo o PCdoB, seguindo o PSOL, né? Então, O Miro não. O Miro Teixeira não. o Miro Teixeira não, porque o Miro Teixeira ele já tem uma história diferente, né? Ele já passou por vários partidos, ele já tem uma cabeça mais aberta. Mas a maioria do pessoal que é da rede veio do PT, né? Então eles têm aquele messianismo, aquela cabeça fechada. E bem na linha que você está falando, Carlos, dessa história de verdade única, pensamento único, é impressionante ver, né, na votação, como nós vimos, o PT, o PSOL e o PCdoB, todos os representantes do partido votarem exatamente igual. Desafia a lógica, né? Porque as pessoas são diferentes. Como é que eles conseguem convencer todas as pessoas de um partido a votar exatamente igual, né? E agora a Marina veio com essa história aí de que novas eleições, né? Essa sim querendo dar um golpe na Constituição. E já convenceu todo mundo, porque tem um menino que é da rede, Conselho Fiscal, menino mocinho de tudo, fundou a rede junto com a Marina, está lá em Brasília estudando com ela. E ele veio para mim me convencer de que não é golpe, que tem que ser novas eleições, quer dizer, o mesmo discurso do Lula, né? Então, o que eu acho que é o seguinte: o mergulho da piscina, na minha opinião, é a seguinte: para você poder sair desse modelo monárquico, você vai, essa foi o meu caminho, você mergulha na piscina liberal, você adota o consumidor como a referência para você poder, se você vai defender alguém na sociedade, você vai defender o consumidor, você vai adotar um lado na sociedade. Não, o caminho é o consumidor, porque o consumidor, ele nunca vai ser corporativo, ele sempre vai estar querendo o melhor preço, o melhor produto, pelo melhor preço, etc. Ele sempre vai estar ali
Ele que provoca a inovação, né? É, ele que provoca a inovação. Então, conforme você apoia o consumidor, você já vai caminhar na descentralização econômica. No momento que você aumenta a descentralização econômica, que ele começa a ter poder, você começa a tirar o poder das organizações e você começa a poder aumentar a autonomia de pensamento da sociedade. Então você começa a ter um reflexo dessa autonomia e dessa descentralização econômica na política. Então, o que eu percebi é que a descentralização econômica, ela vem primeiro que a descentralização política. A descentralização política é muito mais consequência da descentralização econômica do que o contrário. Então você precisa ter um consumidor, né? Você precisa ter um consumidor fortalecido, porque isso vai criando nele uma cultura de poder em que ele vai, na hora que ele vai consumir qualquer coisa, ele vai ver o político como mais uma coisa a ser consumida, mais uma coisa a ser analisada. E aí, a partir daí, você começa a ter um processo de caminhar. Então você tem que mergulhar nesse pessoal dos liberais clássicos, e aí vem o pessoal da escola austríaca, aonde eu fui perceber que esse pessoal faz o elo. Olha só que interessante. Tem um conceito da escola austríaca que chama, eu não sei se eu vou lembrar agora, mas eu não vou lembrar agora, mas tem um conceito que chama do tipo ordem espontânea. Esse é o nome. Ordem espontânea. Que eles defendem que a economia tem que ser regida pela ordem espontânea. Esse é o conceito básico da escola austríaca. O que eles defendem? Que a sociedade tem que ter uma ordem espontânea e que não existe um centro que tem que regular as coisas. Quanto mais tiver uma ordem espontânea aberta e livre, mais a sociedade vai ser inovadora, mais a sociedade vai ser descentralizada. Esse conceito de ordem espontânea na economia é o mesmo conceito que você vai ver do Pierre Levy, que chama de inteligência coletiva, e é o mesmo conceito que você vai ver no Kleshuk, que chama de cultura da participação. Então, aonde que você vai encontrar eco da inteligência coletiva? É na escola austríaca. Quando você vai falar de Pierre Levy, de inteligência coletiva, de democracia digital, não sei o quê, aonde você vai encontrar eco do outro lado? É na escola austríaca. Não é nesse pessoal que está falando de monoteísmo. Esse pessoal não quer essa liberdade. Porque, na verdade, ele vem daquela formação católica, monoteísta, muçulmana, né? Que tem um centro, que existe uma verdade, é uma coisa extremamente religiosa. O marxismo é uma coisa extremamente religiosa, né? É uma religião em que você tira o Deus das alturas e coloca o Deus, é um Deus, digamos, terreno, mas continua com não há uma autocrítica nenhuma daquela formação totalitária católica que fez as cruzadas, que fez as inquisições, que trabalhava no bem e no mal, do céu e do inferno, aquela coisa bem maniqueísta. Não houve nenhuma crítica. Já o pessoal dos liberais clássicos fez uma crítica toda sobre isso. E no momento que eles estabelecem a República é uma tentativa, é uma sofisticação da monarquia. Então, quando você quebra a ideia da República, você não aceita a República ou o capitalismo, você, na verdade, volta para trás. Você não vai para frente. Você não consegue sair daquele pântano que é o que a gente está vendo agora. Quando você olha para esses nossos amigos que estão aqui hoje defendendo o governo, quando você olha para aqueles parlamentares do PT, do PSOL, você vê claramente ali a Igreja Católica medieval. Aquele pessoal que botava as pessoas na Inquisição,
que qualquer coisa era uma heresia. Quando a pessoa diz para você que você está falando determinada coisa, a pessoa não está querendo discutir contigo. Ela simplesmente está dizendo, olha, você deveria ir para a Inquisição. Vou fazer um parênteses rapidinho. Essa semana, se eu não me engano, ou foi semana passada, no final da semana passada, a Folha fez um... Eu não leio mais a Folha não, né? Não consigo mais. Tinha alguma coisa interessante de opinião, mas não tenho lido mais não. E aí parece que o MBL conversou, né? O Movimento Brasil Livre, com os evangélicos e com os ruralistas. Aí a Folha deu essa manchete, né? Que o MBL estava se alinhando aos evangélicos e aos ruralistas. Só um parênteses assim para ver tentando rotular, né? No sentido de dizer que na verdade era uma coisa era um movimento de direita, né? Achei interessante, né? Eu acho que pegada, né? Agora a gente vai... Se você fala que o foco teu é o consumidor, só de você falar isso já vão dizer que você é direita. Porque não, exatamente, com certeza. O pessoal é muito pobre, entendeu? E há um interesse que seja assim. Então, se você não defende aqueles preconceitos, né? Porque na verdade são preconceitos, porque a maioria das pessoas nem sabe do que está falando. Aí se você fala no consumidor gera renda, gera dinheiro, capitalismo, direita, pronto. Aí já... E é fácil, né? Porque aí você rotula, fica tudo resolvido, né? Olha, eu lembrei o nome do homem. Chico Itaque, foi um vereador do PT de São Paulo, que era da igreja, e ele se elegeu para um mandato, mais um mandato, e aí ele saiu da política, porque ele obedeceu o estatuto primeiro do PT, que era só 2 mandatos e deixar o lugar para os outros. Chico Itaque. Eu acho que tem essa coisa, só um minutinho, essa coisa das denominações é o seguinte, eu não me incomodo, eu me autodefino, eu me coloco como, se por acaso eu achasse que faz sentido dizer que eu sou de direita, não teria problema nenhum. Me dizer, não, eu sou um cara que agora eu era de esquerda, agora eu sou de direita. Só que o que eu percebi? Que no momento que você estabelece essa dicotomia, você tá, na verdade, no fundo, é como se você estivesse dando um status para um grupo que se diz de esquerda, que eles não têm. Porque se eu digo que eu sou de direita, eu me coloco como um contraponto de algo. Só que eu não sou contraponto desse algo. A minha opção política não é um contraponto a um mundo medieval, a monarquia. Isso foi uma discussão de 2 séculos, de 3 séculos atrás. Essa discussão para mim já passou. Essa dicotomia, eu entendo a volta do Estado Islâmico, eu entendo a volta do bolivarianismo na América Latina, porque você tem um bolsão de miséria, né, em função de um século passado extremamente centralizador, que obviamente que as pessoas querem uma solução rápida e uma solução imaginativa, e as pessoas são extremamente religiosas, são extremamente monoteístas, e esse tipo de discurso é um discurso mais pronto, não é um discurso que força a autonomia. Você não investe na autonomia de pensamento, você investe ao contrário, você investe na desautonomia de pensamento, você investe na emoção. Tanto que o nosso amigo, o marqueteiro da Dilma lá, o João Santana, ele diz que ele é o cara da emoção do povo. Por quê? Porque ele é o cara que consegue pegar essa emoção monoteísta e fazer com que aquele cara que ele quer que seja eleito passe a ser o rei, né, o salvador. Ele não quer que as pessoas tenham autonomia de pensamento. Ele não quer um consumidor autônomo, ele não quer um cidadão autônomo. Ele, dentro de um sistema republicano capitalista, ele quer um cara dependente do centro. Então, quando a pessoa diz, não, você é de direita e tal, quando a pessoa diz que ou, inclusive as pessoas se dizem de direita,
tem pessoas que se dizem de direita, ela está tentando dar um status para algo que você vai dizer, não, pô, mas peraí, é presente isso na sociedade hoje. O mundo hoje está vivendo uma regressão de 2, 3 séculos. O Estado Islâmico é isso. O bolivarianismo é isso. Necessário para que a gente possa, porque a gente não passou a gente não fez uma opção coletiva pela República. Essa opção pela República, na verdade, o Brasil está assumindo a República agora. Em 1889, houve uma aceitação da República. Não digo uma aceitação, houve um golpe republicano, digamos assim. Mas o Brasil está defendendo a República, indo para a rua decretar a República agora. O Estado republicano está sendo. Quando as pessoas vão para a rua de verde e amarelo com bandeira, cantar o hino, Descobriu a República. é a descoberta da República. Muito bom. Então, na verdade, a gente está assumindo a República agora. Então vamos começar a República. Né? É a pós-República, a República 3.0. Então, como é que a gente constrói essa República? O que é a República? Quais são os valores? Então você vai ver, aquela Glória Álvares, ela foi muito feliz naquele vídeo dela, quando ela fala da briga entre o populismo e a República. Na verdade, a briga que nós vivemos hoje, na América Latina, é a briga da monarquia com a República. Da monarquia medieval, né, do totalitarismo católico, que acabou virando o marxismo, que acabou virando uma série de ismos aí, né, que representam isso, é a monarquia. Você pode ver, eu boto nesse bolo boto o nazismo, boto o comunismo, boto o radicalismo católico, o messianismo muçulmano, tudo que você quiser você pode botar. Queria fazer um comentário, assim, 2 na verdade, né? O primeiro é esse, quer dizer, o que fica claro para mim, até alguns textos, eu tenho visto alguns textos do Instituto Mises, né? Mises que se fala, que você teve, na verdade, já teve, acho que você falou isso também, a revisão na história, você já teve a revisão do fascismo e já teve a revisão do nazismo, mas você não teve a revisão do comunismo, né? Aí o comunismo e o método socialismo. E meio que está acontecendo agora, porque você está saindo de uma hegemonia cultural, né? Que é o gramsciana, né? Você está saindo de uma hegemonia cultural que, em aspas, a revolução ou se dá pelas armas ou se dá pela questão cultural. E a outra coisa que eu queria comentar é que eu acho que a Rosema falou um negócio da votação do impeachment. O que me assustou naquela votação do impeachment, não tem nada de novo, o Congresso que votou o impeachment do Collor também era parecido, mas acho que não era tão ruim quanto esse. Era você olhar, não sei se vão concordar comigo, de um lado, toda essa discussão que a gente está falando aqui, todo esse grupo político que representa isso, que está alinhado a isso, mas por outro lado você está vendo todo um outro grupo político ali, totalmente messiânico também, né? Porque o que tinha de pastor, né, no formato deputado ali era uma coisa impressionante. Aí eu ficava olhando aquilo e falei, o que sobrou? O que sobrou dessa representação? Eu pensei, se eu botei o Miro Teixeira aqui, tem outro ali, não tinha nem 10, 20 deputados que eu consegui identificar naquela história toda ali. Isso me assustou, porque é messiânico, né? Numa nova pegada, né? Que não é a questão católica, mas talvez na pegada não sei se chega tanto, mas uma pegada do Estado Islâmico, que é o que você está falando. Isso me assustou, porque como a sociedade, então, brasileira, nesse sentido da direita, se eu não estou confundindo as coisas, seria conservadora, né? Não, olha só, aí nós vamos entrar naquele... Beleza, vamos entrar no grupo que a gente está falando. Então você tem um grupo monarquista, que foi derrotado. Então a gente agora entra...
aqui, século XX, a gente terminou lá o século XIX, XVIII, XVII, saímos do medieval. Para mim, PT é medieval. Totalitário, medieval e tal. Beleza. Agora vamos vir aqui para o século XX. No século XX, você tem esse grupo todo, que é o grupo da República de baixo calão, digamos assim. Né? É uma república centralizada, é uma república fisiológica, é uma república... Essa república que a gente tem no Brasil, que já está aí há muito tempo. Que a Bárbara falou, capitalismo de Estado, de compadrio, né? Isso. Aí você tem já o movimento de questionamento dessa república, que é o pessoal que vai criar aí o Partido Novo, que é o pessoal do Constantino, é o Reinaldo Azevedo lá, é um grupo enorme de pessoas, que é o nosso amigo Pondé, né? Quer dizer, você começa a ganhar um espaço de interesse da sociedade, de pessoas que questionam a tal república, que é a república de baixo calão, digamos. Que não está na representação, né? Não existe na representação. Não, então é o início de um novo modelo. Exatamente. E a gente já tem, e aí que eu acho que é o novo do novo, porque esse é o novo. Existe o novo do novo. É aonde que está a história do descentralismo 3.0. Então o esforço que eu tento fazer é levar essa discussão do descentralismo 3.0 para este grupo que representa, na minha opinião, o novo. O que é progressista na sociedade hoje é o resgate, né, do liberalismo, é o resgate da república, e perceber que isso é apenas o início de uma escada, é o primeiro degrau de uma escada que tem vários outros degraus. Só que a gente está saindo a escada está numa piscina e a gente está saindo do lodo. A piscina é de lodo. Porque o que a gente teve aí nos últimos 3 anos foi lodo, foi lama, tá entendendo? Nós voltamos, o Brasil regrediu. Do ponto de vista político, ele regrediu. Todo esse discurso progressista, que o país avançou, etc, tal, papá, você vai ver aqui, todo o reforço que foi feito, o reforço todo que foi feito foi na baixa autonomia, na dependência, na baixa autonomia, né? No aumento da centralização, tudo, né? Tudo. E aí os caras se isolaram, porque o pessoal falou, gente, não é isso que a gente está pensando, né? Se a gente não tivesse internet, essa dinastia do PT teria durado 50 anos, viraria Cuba, com certeza, entendeu? Viraria Cuba. Bárbara, quer comentar alguma coisa? Quero, só uma coisa. Bom, primeiro, assim, eu nunca me coloquei como esquerda, né? Assim, depois que eu rompi com a esquerda, eu fiquei com a ausência de eu posso ser considerada capitalista, liberal, republicana, mas eu não sou mais de esquerda faz muito tempo, né? Eu fui de esquerda, só para ninguém não confundir as coisas, né? Agora, o que eu acho assim, que ainda falta, eu concordo plenamente com todos esses conceitos que você colocou e que o Antônio e a Rosina comentaram e tal. O que eu acho que os termos ainda precisam ser novos. Por exemplo, quando a gente fala quando você fala que está indo para a monarquia, que não consegue, esse pessoal que é de esquerda, PSOL, PT, Marina, todo esse pessoal que se coloca aí, eles acabam defendendo um modelo centralizador autoritário e extremamente centralizado, de modo semelhante à monarquia. Eu acho que os termos precisam ser alterados, porque não é a mesma coisa, não é a mesma época histórica e as características são semelhantes, é como se fosse uma
um fenômeno histórico em dois patamares diferentes. Então eu acho que eles merecem nomes diferentes, porque eu acho que gera confusão quando a gente fala. É verdade, eu concordo. Talvez autocracia, né? Então, autocracia, não sei, pode ser um nome, né? Pode ser uma saída. Porque quando você volta para a monarquia, o que ainda é a Inglaterra monárquica. Né? Então, não é isso que aconteceu. Não, eu estou falando de monarquia absoluta, né? Não, eu sei, eu entendi o que você está falando, eu concordo, eu concordo com o conceito, eu só estou explicando que... melhorar o conceito, né? É uma coisa que tem que pensar, concordo. Os nomes têm que ser dados outros nomes, entendeu? Da mesma forma que você colocou o liberal 3.0. Tudo bem, aí é legal. Eu sou liberal, mas eu não sou aquele liberal clássico. Eu nunca me identifiquei com aquilo. Eu saí da esquerda e nunca me identifiquei com aquilo. Eu sempre queria uma coisa diferente. Isso não significa que eu seja anticapitalista, não significa que eu seja antirrepublicana, nem antiliberal. Só que eu quero uma coisa nova, que responda justamente a esse momento. Por quê? Porque eu sinto desde então que tudo aquilo que a gente já falou, que as organizações que a gente tem, que os partidos, no caso da política, os partidos ou os sindicatos, há muito tempo eles não respondem às necessidades que a gente tem, políticas. Ou, no caso, mesmo das empresas, as empresas todas estão se debatendo internamente em como criar uma democracia interna, como fazer isso, etc. E tal. E é uma coisa da nossa época. Eu acho que esse é o nosso desafio, encontrar essas coisas. E aí, a única coisa que eu acho é que os termos têm que ser encontrados, termos novos. Mesma coisa do consumidor, por exemplo. Eu posso colocar o consumidor como referência. Ótimo, perfeito, eu coloco. Mas aí você vai se remeter ao mercado. E tem o cidadão. O cidadão também ele tem uma relação com o Estado. Onde fica o cidadão, entendeu? Na relação com o Estado. Acho que essas duas coisas têm que ser juntadas. Então, eu geralmente chamo de consumidor / cidadão. É geralmente assim que eu escrevo. Isso, aí já fica legal. Porque senão a pessoa fica reduzida a um cara que consome, quando na verdade ele é um cara que também vive socialmente, também tem relações com o Estado e com as pessoas. Então são só detalhes assim que não vão contra a ideia em si que eu... Não, aprimorar o conceito é ótimo, acho que é isso mesmo. Agora, só lembrando isso que a Bárbara falou, que da definição, a gente tinha conversado, acho que foi no outro encontro, não sei, porque assim, da dificuldade que existe hoje rotular, e o que é muito bom, porque é aquilo que pode ser, você pode ser a favor ser contra o aborto, a favor, sei lá, da imigração, né? Então, e aí essa questão também do rotular, você só consegue ter, em aspas, o inimigo se você rotula. Então é uma tática também manjada, né? Que a gente começa a ver também, que ela começa a ficar em desuso, né? Ela começa a não ter, essa narrativa começa a patinar no mesmo lugar, né? E aí é isso, quer dizer, você tem essa amplitude aí de bandeiras, né? Causas e... Porque quando você fala de centralismo 3.0, na verdade o que vem embutido nisso é o seguinte, você quebra esses blocos. Outro dia o cara virou para mim e falou assim, sabe qual é o problema desses grupos que não são bolivarianos? É que falta uma palavra de ordem. Aí eu falei para ele, mas é exatamente isso que caracteriza o outro grupo. Porque se tiver uma palavra de ordem, todo mundo foi em torno da palavra de ordem, o que vai acabar acontecendo é que você, na verdade, está querendo fazer um exército. Em 2013 foram várias palavras de ordem. Exatamente. Então, de palavras de ordem, né? Então a coisa, e aí tem a ver com aquela conversa que a gente estava levando com a Rosilma, que é o seguinte, que eu ia começar a falar e eu agora retomei. Quer dizer, o que acontece?
Quando eu comecei essa brincadeira de aula e essa história de descentralização, e isso tem a ver com a República também, a ideia da República não é um lugar em que você já sabe para onde vai o final das coisas. A ideia do sistema capitalista também não é um lugar em que já está definido o final. Essa que é a diferença entre esse sistema aberto e um sistema econômico e político em aberto, de um sistema pré-definido para onde ele tem que ir, que é o sistema comunista, ou o sistema fascista, ou os islâmicos radicais. Já se sabe para onde ele vai. Então você vai implantar, aí você vai fazer a ditadura do proletariado, depois da ditadura do... Então vem um centro e define todas as etapas. E quando você fala de ordem espontânea, quando você fala de república, quando você fala de capitalismo, você está falando de um sistema aberto. E isso tem a ver com essa coisa, da certeza provisória, e tem a ver com o modelo de aula que eu tentei implantar quando eu comecei a implantar. Quer dizer, e essa teoria que a gente trabalha é uma teoria aberta. Ela não diz assim, olha, essa teoria aqui é assim, assim, e vai para tal lugar, e não, ela está em aberta. Ela está disponível. Ela está para debate. O livro é líquido. O livro é versão. Depende de cada etapa do livro, depende de cada versão. Uma versão de hoje já não tem. Hoje, por exemplo, o menino lá de Petrópolis, o Sérgio, falou, pô, eu posso botar o seu livro no curso? Eu falei, pode. Ele está trabalhando com a versão beta 1.3, se eu não me engano. Eu já estou trabalhando na versão gama 1.0.1. Aquela versão que ele está trabalhando, para mim é passado. Está velha. Né? Está velha. Então, para mim, já não tem tanto valor. Então, ele pode usar à vontade, porque aquilo ali já não é. Então, o sentido de valor, o valor está na capacidade de você estar junto da inovação, do acompanhamento e tudo. Então, essa ideia de a República, o conceito da República é um conceito aberto, em que todo mundo contribui. Eu tive muita crítica, porque eu defendi o discurso do Bolsonaro no impeachment, né? E o pessoal veio, inclusive teve gente que veio me bater e veio me questionar e tudo, papá. Porque eu tenho uma visão republicana do processo. Aí você vai dizer, você concorda com o Bolsonaro? Não, eu concordo, do discurso do Bolsonaro, eu acho interessante 15% do discurso dele. 15% eu acho interessante. O resto, eu acho que ele tem um discurso centralizador, etc. Tal. Eu colocaria ele nesse grupo, né, da República mais... essa República que quer... República de baixo calão, digamos. Ele está dentro desse grupo. Eu acho interessante o discurso dele, que ele questiona essa visão que os grupos que lutaram contra a ditadura lutavam pela liberdade. Então ele vai questionar isso. Isso eu acho uma discussão interessante. Acho que uma série de discussões dele, eu acho que são interessantes, mas o que ele propõe, quer dizer, ele questiona o kit gay. A minha proposta em relação à discussão do kit gay é que cada um defina se quer colocar o filho numa escola que tem kit gay ou não tem kit gay. Então não é uma discussão, o Brasil vai ter kit gay ou não vai ter. Não pode ter um centro definindo isso. Então acho que tem que ser, cada um escolhe a escola que quiser, com o kit gay, sem kit gay. Então é o João Willis defendendo o kit gay e o Bolsonaro defendendo não ter o kit gay, e os dois querendo definir para o Brasil inteiro o que eles acham melhor. Deixa as famílias decidirem. Mas quando eu defendo o direito do Bolsonaro achar, e ele colocou isso, que o Ustra não é um torturador, ele não defendeu que o Ustra é um torturador. Ele está dizendo que ele não era. Não estou entrando no mérito, não quero entrar na discussão.
Só estou dizendo o seguinte, ele tem o direito de defender isso. As pessoas não podem dizer que ele tem que ser caçado, ele tem o direito. Ele foi eleito para isso, é uma voz que está ali. Ele está trazendo a voz de algumas pessoas. Ele representa um conjunto. Quanto mais pessoas tiverem com diversidade, quanto mais pessoas trouxerem questões, quanto mais pessoas trouxerem diversidade, mais a República ganha. Porque a gente tem que administrar essas coisas à luz do dia. O ruim é quando essas coisas não estão à luz do dia. Se não tem um Bolsonaro falando isso, tem alguém pensando isso e não está falando. Então essa pessoa me incomoda muito mais do que um cara que está falando. Porque aí você coloca o discurso dele na roda e você tenta administrar esse discurso. Está entendendo? Dentro do processo da República. Então a República não é aquilo que eu gostaria de ouvir. A República é algo aberto que o conjunto da obra é o debate, é a discussão, é a capacidade que a gente tem de ouvir, de entender o que o outro está propondo. O que o Bolsonaro, no fundo, está propondo é a reabertura da Comissão da Verdade com um viés que tem a voz dos militares, que acabaram não sendo ouvidos. É isso que ele está querendo e eu acho que isso é válido. Entendeu? Basicamente o que ele está propondo é isso. Eu interpreto dessa maneira. Então, e eu acho que ele tem razão. Então, eu acho que a visão republicana é essa coisa da certeza provisória. E a ideia desse mundo 3.0 é essa ideia de aumentar a diversidade. É disso que nós temos para muito mais diversidade. Está entendendo? Muito mais diversidade. Que é isso que você falou. Eu duvido que a gente tenha amanhã partidos tão sólidos, né? Você vai ter linhas, questões que estão aí, que vão, sabe, questões que são no centralismo. Eu digo assim, quanto mais federalizar, quanto mais os municípios tiverem decisões, uma série de questões que eu acho que são subjetivas vão para a descentralização. Uma cidade tem aborto, a outra não tem. Uma cidade tem porte de arma, a outra não tem. Uma cidade tem menores com 18 anos, a outra não tem. Uma cidade tem casamento gay, a outra não tem. Uma cidade tem adoção de casais gays, a outra não tem. Tudo bem. E cada um vai morar na cidade que achar mais compatível com o seu perfil. Ou vai lutar para a sua cidade ter um perfil mais próximo do que está querendo. O que não pode é ter um Brasil de 200 milhões de pessoas, todo mundo querendo ser igual. Não vai poder ser igual. Então, dá para dizer claramente, assim, é muito interessante isso, dá para dizer claramente que uma causa, ou um pensar progressista hoje, seria esse da revisão, né, do nosso federalismo, né? Mas para valer, né? Não é ficar com o negócio de CMS, não, exatamente, tributária. Isso aí é óbvio, tem que ser feito, não tem nem que discutir, né? Mas essa questão mesmo, aqui que desenho, né, de Estado se quer, né? Que esse federalismo centralizado, ele... Se bem que também a Constituição permitiu que se criassem os municípios, mas não é isso também que totalmente... Quer dizer, permitiu que se criassem os municípios, mas o voto não é distrital misto, né? Então, não, sem autonomia. Sem autonomia, exatamente. Então, o que eu acho que tem que fazer é assim, você não pode... Como é uma coisa subjetiva, essas questões todas, na minha opinião, são subjetivas. Você não vai conseguir conversar... Uma pessoa que é a favor do aborto e outra pessoa que é contra o aborto, são questões subjetivas. Você não pode impor para uma pessoa, porque a pessoa vai fazer um aborto e ela não vai se sentir culpada. E outra pessoa vai fazer o aborto ou não vai fazer e vai se sentir culpada. Então você não pode impedir isso. Você não pode impedir que exista aborto no Uruguai, você não pode impedir que exista aborto nos Estados Unidos. Então como é que você quer padronizar uma coisa num país inteiro a partir do que você acha? Isso é o totalitarismo que as pessoas querem impor. Então essa... Um exemplo que você está dando, você pode liberar o aborto, faz quem quer. Quem concorda faz, quem não concorda não faz, entendeu? Exatamente. Exatamente, é isso aí, porque a lei ela tem que estar à disposição de todos os cidadãos. Agora, faz quem quer.
É como o pessoal. O Estado não pode ficar tomando conta das pessoas. Eu não vou deixar fazer aborto. Isso é um absurdo. Tem que fazer a lei e aí faz quem quer. Cada um tem sua autonomia, sua moral, sua religião, sua escolha. É a mesma discussão que era quando não tinha divórcio. Quando não tinha divórcio, não podia ter lei do divórcio porque diz que todo mundo ia se divorciar no país. É a mesma coisa agora do aborto. Né? Então, assim, isso aí é como o Carlos coloca muito bem, acho perfeito. Cada cabeça é uma sentença. Então, põe a lei lá, porque a lei ela é para todos, está universal, deixa lá na prateleira. A lei é para proteger o cidadão que precisa dela. E aí cada um faz sua escolha. Que história é essa agora de querer botar todo mundo dentro da mesma jaula e escolher igual? Agora, o que eu achei interessante é que esse povo que é assim, são eles que defendem a diversidade. Mas aí porque, por exemplo, eu não acho justo, e aí numa boa, eu não acho justo você defender que todas as escolas tenham kit gay. Como eu também não acho justo defender que em todas as escolas não tem o kit gay. Se por acaso você achar que seu filho acha legal que ele tenha contato com a homossexualidade com 6 anos de idade, é um problema teu, da tua família. Entendeu? E você vai procurar uma escola que tenha isso. E um cara que é mais conservador vai procurar uma escola que não tenha isso. Agora eu vou definir isso nacionalmente para todo mundo e vai ter um debate sobre isso no Brasil inteiro. É uma questão subjetiva. É porque eles não são a favor da diversidade. Eles são a favor deles. Você tem que aceitar eles como eles são. Só que eles não te aceitam como você é. Inclusive eles acham que o heterossexualismo é um defeito. Eles acham que é um defeito. Então, é aquela velha história. Você prega a diversidade porque você é diferente. Agora, os outros que se danem. Quer dizer, então é um troço capenga. É numa direção só. Por isso que não dá certo. Por isso que dá briga. Porque não é uma tolerância que é exigida e uma intolerância que é dada de volta. Veja a reação da questão da ideologia de gênero. Exato. É justamente isso, é um problema, que poderia ser uma coisa rica, interessante e gera o efeito contrário. Exatamente. Gera um defeito. Bom, vamos entrar agora na fase final aí de avaliação. Deixa eu ver aqui agora. Eu tô com esse Skype novo aqui, tô perdidinho. Antônio, o que ficou mais importante para você hoje? Bom, a revisão que já tinha sido pontuada na conversa passada, que eu tô com essa ideia das personas políticas, né? Que menos do que ser um rótulo e mais do que ser grupos, né? E que a gente, na verdade, até com essa sugestão da Bárbara, estaria fazendo essa revisão de talvez o grupo autocráticos, né? Os autocráticos ou qualquer sinônimo aí, ao invés de usar os monarquistas. Então essa coisa aí, o grupo do autocrático, do republicano. O republicano seria o de baixa intensidade, né? É um republicano conservador, né? Conservador, né? E o liberal clássico e o liberal 3.0, porque me veio na cabeça como se fosse uma gradação, né, de baixa e de alta intensidade, até colocando o que foi usado no programa da Marina, a democracia de alta intensidade. Isso me veio à cabeça aqui agora, dessa questão do grupo. A democracia de alta intensidade tem que ter uma economia descentralizada de alta intensidade, e nunca vai acontecer. Então essa questão toda dos grupos, e acho que a revisão que a Bárbara fez da questão de tentar definir ou entender, né, essa questão do petismo, que ainda muitas vezes se confunde. Eu acrescentaria só que o início, que na verdade ele surge, mas ele é uma própria revisão do trabalhismo, né, que vem também de uma coisa centralizada, de um Estado novo de Getúlio Vargas, que se baseou no que estava acontecendo na Itália, que era fascismo. Então, assim, tem esse fio da meada aí também, né? Uhum. É isso. esses grupos aí, esses blocos que estão me
estão fixando bem para mim. Bárbara. Nada diferente do Antônio. Eu também fiquei mais com essa visão dos grupos, eu concordo. E basicamente isso. Eu acho que depois a gente tem que, não sei, avançar para próximo, né? Vocês, assim, desculpa só, vocês concordam com essa ideia de chamar isso de persona política, porque o pessoal está usando muito hoje no design thinking, né, nessa coisa de prototipar serviços, né, experiência do usuário, o conceito da persona, né? Você acha que cabe nessa discussão? São personas políticas? Eu não sei se são personas, mas eu acho que são, eu diria assim, são tendências. Tá, ok. Eu acho que são mais tendências, blocos de tendência, de maneiras de pensar, em que as personas acabam se identificando com esses. Porque, por exemplo, você repara bem, eu estou tirando todo um conjunto de discussões que eu acho que são subjetivas desse processo. Porque eu posso ter um cara que é descentralizador 3.0, né, que, por uma questão pessoal dele, é contra o aborto. Entendeu? Entendi. Porque ele tem uma formação, ou a mãe dele teve um problema quando era criança, não é nem uma questão religiosa, entendeu? E teve uma enrolação quando ela fez o aborto, e ele é contra, por uma questão pessoal. Não quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esses blocos, entendeu? O cara é progressista, então tem que fazer um questionário para saber se você é progressista. Tá entendendo? Como se progressista fosse um conjunto de coisas. E no fundo, quando você vai ver, quando o cara se diz progressista, se autodenomina progressista, no fundo, o cara está querendo voltar ao passado, né? Rosilma, fala aí. Então, nessa linha dos rótulos, né, eu sou totalmente contra rótulo, porque eu acho que o ser humano é muito complexo para ser resumido numa palavra ou duas, né? E como você bem disse, não é porque o cara é contra o aborto que ele vai ser simplesmente rotulado de conservador. Ele pode ser uma pessoa riquíssima, que está sempre se questionando, que está sempre se inovando e ser contra o aborto. Essa história de meter numa caixinha, esse aqui é de esquerda, aí põe um monte de rótulo nele, esse aqui é de direita. Isso aí é completamente furado, isso não existe. Isso aí me parece quando a gente vai para a faculdade ou para a escola, que você tem que estudar o mundo em matérias divididas em português, matemática, história, geografia e ciências, quando o mundo não é nada disso. Só faz isso para simplificar, para você conseguir aprender didaticamente, enfim. É como o direito, que também tem um monte de ramos, e no fim o direito é um só. E ele se apresenta sempre da mesma maneira, e ele é usado sempre da mesma maneira, mas para você ensinar tem que dividi-lo em um monte de ramos, né? Então eu acho isso, eu acho que o ser humano é muito complexo, e eu acho que a densidade demográfica realmente é um desafio muito grande. Eu concordo com você quando você fala que o maior problema que a gente tem é realmente a complexidade demográfica progressiva, porque a gente não tem teto. Acho perfeito, e na medida em que a gente avança nisso, é que a gente vê como é absurdo você querer rotular um ser humano de qualquer coisa, né? E a gente tende a isso porque, até por conta da plasticidade cerebral e da economia que o cérebro faz, sempre quando ele aprende alguma coisa, ele já põe no piloto automático, ele já tende a rotular para ficar mais fácil, meter nas gavetinhas. E eu acho que isso aí não é uma solução, isso é um problema. Isso é um problema que causa conflitos entre as pessoas, conflitos entre grupos políticos, né? E se realmente a gente acha que a república, a liberdade, a autonomia, a iniciativa, ela passa justamente pelo fato das pessoas serem diferentes entre si, a gente tem que lutar para que essa diferença seja respeitada, né, em todos os ramos do conhecimento humano, e
jogar fora todos esses rótulos, para as pessoas serem livres para escolher os seus caminhos. E é bem definido isso quando você fala que as certezas são sempre provisórias. Bom, então é isso. Eu também achei bem legal, eu gostei da discussão. Eu acho assim que, para mim, o que veio de novo, essa história assim talvez da refundação da República, né? Da gente estar assumindo a República de novo, ou talvez assumindo pela primeira vez, ou refundando a República. Eu acho que esse é um caminho. Eu acho que essa coisa da Bárbara é uma boa dica. Eu acho que essa coisa da monarquia, quer dizer que a autarquia tem muito de monarquia, é muito da monarquia absoluta, mas eu acho que talvez a autarquia, autocracia, a autocracia seja mais pertinente e tal. E é isso. Vou amanhã colocar o vídeo e a gente dá continuidade aí no curso. Bom, gente, boa noite a todo mundo. Obrigado aí pela... Boa noite a todos também. Obrigada por tudo. E obrigada por ter adiado para hoje. Obrigada mesmo. Um abraço. Boa noite aí para todo mundo também. Um abração, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.